Eu gostaria de dizer, primeiramente, que eu me sinto muito feliz em poder dirigir esta palavra às irmãs e aos irmãos que participam deste culto virtual da Igreja Batista em Casa Forte. Claro que estamos sentindo falta dos nossos cultos presenciais. Claro que nós estamos sentindo saudades uns dos outros, mas nós sabemos que é por uma boa causa. Nós sabemos que ficar em casa, para aqueles que podem ficar em casa nesse momento, é a melhor manifestação de amor a Deus, porque nós estamos fazendo isso pensando na saúde e no bem-estar de toda a população. E eu acredito que não há nada que agrade mais a Deus do que quando nós fazemos alguma coisa pelo bem da vida das pessoas. Então, ficar em casa tem sido um desafio grande, mas nós acreditamos firmemente que isso será bom para a vida das pessoas. Nós já temos, nesse momento do nosso culto, mais de 300 pessoas que morreram no Brasil. Isso daquilo que nós conseguimos, através dos meios oficiais e meios de saúde, identificar, não é? Já temos o registro superior a 300 mortes no nosso país. Isso é uma coisa muito triste, mas acreditamos que se estivéssemos livres andando pelas ruas, provavelmente esse número já seria muito maior. E nós sabemos, segundo os estudos estatísticos dos casos já ocorridos na China, na Itália, na Espanha, no Irã, que a quantidade cresce de maneira vertiginosa, e no nosso país, infelizmente, isso não será diferente nos próximos dias, pelo menos é o que as estatísticas e os estudos indicam. Mas é em meio a esse momento desafiador que durante os últimos 15 dias procurei fazer reflexões diárias no Salmo 23, que é uma das 100 orações mais conhecidas no mundo em todos os tempos. Esse salmo que fala tanto aos nossos corações. E no culto desta manhã, eu gostaria de fazer um resumo desse salmo para a nossa vida. O Salmo 23, ele poderia ser resumido, claro que cada um resume de uma maneira, mas ele pode ser resumido aqui em pelo menos 6 declarações. A primeira é que o salmista faz uma declaração de sua fé no Senhor, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa declaração de fé. O Senhor é o meu pastor. Ou se ele está usando a analogia do pastor de ovelhas, pode dizer: o meu pastor é o Senhor. Então, isso faz totalmente diferença na nossa vida. Quando nós pensamos que o nosso pastor, aquele que cuida da nossa vida, aquele que conduz a nossa vida é o Senhor, isso faz total diferença. É importante, portanto, que nós também façamos uma declaração de fé nestes momentos difíceis pelos quais nós estamos passando. Possamos dizer com toda a convicção: o meu pastor é o Senhor, e por isso nada me faltará. A segunda declaração é uma declaração de como o Senhor cuida da sua vida. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o verso de número 2. A primeira parte é a parte mais importante nesse contexto de como o Senhor cuida. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Ou seja, aquilo que é essencial à nossa vida. A água, o alimento, o Senhor cuida da nossa vida. Ele nos leva aonde nós encontramos a água, ele nos leva aonde nós encontramos o alimento. E como é bom saber que nós temos água e alimento para todas as pessoas. Precisamos
apenas ter a capacidade de gerenciar bem isto que o Senhor nos deu, para que todas as pessoas possam ter acesso neste momento difícil da nossa caminhada, todas as pessoas possam ter acesso à água, todas as pessoas possam ter acesso ao alimento. A terceira declaração que ele faz é uma declaração em torno de 2 caminhos possíveis através dos quais nós podemos caminhar. Ele fala das veredas da justiça e ele fala dos vales da sombra da morte. Ele fala primeiramente que o Senhor nos conduz por veredas de justiça. Guia-me nas veredas da justiça. O Senhor quer nos conduzir por caminhos de justiça. Justiça é algo muito importante e eu preciso abrir um parênteses para dizer aqui que algumas pessoas não gostam quando, nesse período de dor, nesse período de sofrimento, alguém aborda questões de natureza política. E eu quero dizer que nós não podemos deixar de prestar atenção nas questões políticas nesse momento, porque nesses momentos de crise, os nossos governantes estaduais, os nossos governantes municipais, os nossos governantes federais, eles precisam adotar medidas que sejam boas para a população, mas podem incorrer no erro de adotar medidas que beneficiem mais um lado da população do que o outro lado da população. E por isso, nós precisamos estar atentos e reagir para que as medidas adotadas sejam medidas justas, ou seja, medidas que beneficiem a toda a população, mas principalmente aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. O Senhor quer nos conduzir por caminhos de justiça. Mas pode acontecer, pela realidade da nossa vida, que nós entremos pelos vales da sombra da morte, por decisões erradas que nós tomamos, por circunstâncias sobre as quais nós não temos o controle, e portanto é possível que nós entremos pelo vale da sombra da morte. O que o salmista nos diz é que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não devo temer, porque o Senhor está comigo. Ou seja, o Senhor nos conduz por caminhos de justiça, mas Ele não nos abandona quando eventualmente nós entramos pelo vale da sombra da morte. Então, essa declaração é muito importante. Cada escolha que nós fazemos, cada escolha que os nossos governantes fazem, vão indicar se nós caminharemos pelas veredas da justiça, que é por onde o Senhor quer que nós caminhemos, ou se nós vamos entrar num vale de sombra da morte. Se errarmos na escolha e entrarmos no vale da sombra da morte, é preciso que nós saibamos que o Senhor está conosco, devemos retornar a Ele e corrigir os nossos caminhos. A quarta declaração que ele faz é como ele se sentia acolhido. Ele diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É interessante como o Senhor nos acolhe em torno de uma mesa. A mesa da comunhão, a mesa da refeição. Ele nos prepara um banquete. Ainda que nós tenhamos inimigos, na presença deles, o Senhor nos acolhe. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo, que era um ritual judaico de legitimação, de reconhecimento. Assim como nós usamos o batismo para reconhecer as pessoas como parte do corpo de Cristo, como membros, como acolhimento a essas pessoas na família de Deus. Ele está dizendo que o Senhor prepara um banquete, que o Senhor honra, que o Senhor unge a cabeça com óleo, que o Senhor faz o cálice transbordar. Isso é muito importante para a nossa vida nesse momento. O quinto e penúltimo seriam os efeitos da comunhão. No verso 6 ele diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. É importante nós nos lembrarmos de que se o Senhor está conosco, a bondade
e a misericórdia, ou alguns tradutores usam a expressão fidelidade em vez de misericórdia, usam a palavra amor em vez de misericórdia, mas a ideia de que esses valores do reino de Deus, eles nos acompanham, eles nos perseguem, vou usar essa expressão, não é? O Senhor está conosco com a sua bondade e misericórdia. E se a bondade e a misericórdia do Senhor estão conosco, é preciso que nós manifestemos bondade e misericórdia. Não é só receber bondade e misericórdia de Deus, mas se isso faz parte da nossa caminhada como uma sombra que nos acompanha, é essencial que nós também sejamos mais do que nunca nestes tempos de quarentena, sejamos bondosos, sejamos misericordiosos. E ele termina o Salmo dizendo: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Observe, ele começa o Salmo dizendo que o Senhor é o pastor dele. O pastor é aquele que leva para o aprisco. O aprisco é o lugar onde a ovelha está segura. E ele termina falando da casa do Senhor. A casa do Senhor. Então ele termina uma analogia maravilhosa, fantástica, linda. Ele começa falando do aprisco das ovelhas e termina falando da casa do Senhor. É claro que nós poderíamos entrar nas questões da teologia, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, que o Senhor habita, o seu trono está nos céus, e nós poderíamos falar tantas coisas a respeito disso, mas temos que nos lembrar que Davi aqui está usando uma linguagem poética. Ele está dizendo que a casa do Senhor está para o ser humano, assim como o aprisco está para as ovelhas. Assim como as ovelhas se sentem seguras no aprisco, na casa do Senhor nós nos sentimos seguros. É uma linguagem simbólica. O Senhor está conosco em todo lugar. Não é no Monte Gerizim, como discutiu Jesus ou conversou Jesus com a mulher samaritana. Qual era o lugar certo de adoração? Não é o lugar. Mas é importante que nós saibamos que, ao separarmos um lugar, aquilo faz bem simbolicamente para a nossa vida e também tem os benefícios operacionais. Nós temos um espaço que nós chamamos de templo, que nós chamamos de casa, que é o lugar que nós nos reunimos, que deve ser um lugar onde nós nos sentimos bem, que deve ser um lugar onde a palavra é pregada, é ensinada e é vivida. E por isso o salmista diz: voltarei à casa do Senhor. Que coisa boa, você está na sua casa, você não está podendo participar dos cultos no nosso templo, eu também não, mas que bom nós podermos afirmar: eu voltarei à casa do Senhor. Eu estou dizendo com isso, o Senhor, Ele cuida da minha vida, Ele guia a minha vida, eu procuro viver segundo os valores do reino de Deus, ter os valores na minha vida, e por isso eu quero estar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, no lugar que nós separamos, para ali dedicarmos a nossa vida, ali aprendermos do Senhor, e ao sairmos dali, vivermos no mundo como sendo o templo do Senhor, onde nós podemos produzir bondade e misericórdia. Eu desejo que o Senhor abençoe muito a sua vida, que o Senhor abençoe muito a minha vida, que nós ajudemos o nosso país a sair dessa pandemia e que em breve a nossa vida volte àquilo que nós desejamos, que nós chamamos de normalidade e que às vezes não é tão normal assim o que nós fazemos quando saímos ou quando sairmos daqui da pandemia, talvez não seja tão normal, mas que se nós voltarmos e aprendermos algumas lições, a nossa vida poderá ser melhor. Que o Senhor nos abençoe, que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Amém.